Hoje é quarta-feira, dia 28 de julho de 2021. E o tema que estudaremos a nossa lição da escola sabatina será Meu jugo é suave. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Um dos usos que o termo jugo ele acaba tendo no Novo Testamento, bem como na compreensão rabínica do primeiro século, é a ideia da lei de Deus. A lei de Deus, em vários momentos, ela é comparada a um jugo. Por quê? Porque o jugo, de alguma maneira, vai estabelecer a maneira como aqueles que estão embaixo desse jugo vão se comportar. O jugo, por exemplo, ele não permite que os bois que estão embaixo dele, o jugo ou a canga, que os bois sigam para onde querem ir. Eles vão ter que permanecer juntos. O jugo faz isso, com que eles permaneçam na mesma direção, seguindo o mesmo ritmo. Como já vimos, já mencionei durante essa semana, numa parelha de bois, normalmente tem um que é mais rápido, que é mais forte, e que vai puxar essa parelha. O outro vai acabar sendo levado junto. O apóstolo Paulo vai usar essa mesma ideia do jugo para poder falar sobre a lei, lá em Gálatas, no capítulo... deixa eu só achar aqui o texto rapidamente, aqui em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Olha o que o Paulo vai dizer. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo, ele vai mencionar que a lei de Deus, em muitos momentos, foi como um jugo que nos prendeu. E que agora, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós encontramos um jugo de liberdade, ou seja, uma canga, uma parelha de liberdade. Porque quando nós caminhamos com Cristo, nós temos a plena liberdade. E isso é interessante. Algumas pessoas querem tentar dizer que quando você anda com Cristo Jesus, que você está completamente livre, você não tem nada, não tem nenhum tipo de lei que vá, de alguma maneira, nortear a tua vida. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é que muitas pessoas viviam um jugo de escravidão. E quando você para pensar no judaísmo do primeiro século, meu amigo, realmente as pessoas haviam se tornado escravas da religião. Eu te cito um exemplo, a própria questão do sábado. Jesus foi obrigado a dizer, olha, eu tenho que dizer para vocês que o sábado foi feito por causa do homem, tá? E não o homem por causa do sábado. O homem não foi feito para poder servir ao sábado, mas o sábado foi feito para poder servir ao ser humano. Para dar a ele a oportunidade de descansar em Deus, de poder estar junto com Deus, para ser uma coisa prazerosa e não um peso, um fardo que deve ser carregado. A ideia, e os rabinos mesmo mencionavam que a lei é um jugo que Deus colocava sobre a humanidade, para a humanidade conseguir carregar um pouco daquilo que é o fardo de servir a Deus. Servir a Deus não pode ser um fardo. Jesus, o que ele vai mencionar quando ele coloca a ideia do jugo nós vamos caminhar junto. E claro, quando você vai caminhar junto, você tem que seguir na mesma direção. Se eu quiser caminhar junto com Jesus, imagine aqui a cena, eu não posso estar seguindo para cá, enquanto Jesus está seguindo na direção oposta, eu tenho que andar junto com ele na mesma direção. Então, a ideia do jugo é a ideia que vai mostrar que, apesar desse jugo, como diz o próprio texto, ser suave, e vai ser suave por quê? Porque quando nós nos entregamos a Jesus, a nossa vontade, ela é submetida à vontade de Deus. Lembre-se que quando a gente falou no trimestre passado sobre a nova aliança, na nova aliança, a lei de Deus seria escrita no nosso coração. Não buscaríamos cumprir essa lei para poder agradecer, para poder agradar a Deus, para ser aceitos por Ele. Mas uma vez que nós fôssemos até Ele, o Espírito Santo morasse em nós, então Ele escreveria essa lei no nosso coração. O que Jesus está dizendo é o seguinte, só tem um jeito de você poder experimentar esse jugo suave. O que é o jugo suave? É um jugo onde você não vai ter que ir contra a sua natureza, que você vai ter que lutar e fazer com que as coisas aconteçam de um jeito ou de outro. Não, você vai simplesmente seguir de forma tranquila e natural. É essa a ideia.
É a ideia de uma natureza humana que é pecaminosa, é bem verdade, mas que está sendo dirigida por Cristo Jesus. Ela está sendo moldada por Jesus. É claro que dentro do relacionamento com Deus, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que o relacionamento com Deus, ele possui, sim, limites, regras. Como assim? Eu vou explicar isso para você. Jesus nos criou para sermos livres. E para que eu seja livre e todas as pessoas que estão à minha volta também sejam, eu preciso respeitar a liberdade do outro. Se eu for mais forte que você e usar a minha liberdade para tomar de você a força o que é seu, então eu vou ser livre, mas na minha liberdade eu vou estar roubando a sua liberdade. Então, para que eu seja livre e você seja livre, não importa se eu seja mais forte que você ou você mais forte que eu vou respeitar o que é seu, assim como eu quero que você respeite o que é meu. Nesse sentido, nós dois só seremos livres se respeitarmos a liberdade um do outro. Portanto, a lei de Deus é vista como a lei da liberdade. Mas mesmo que no meu coração pecaminoso eu deseje aquilo que é seu, quando Cristo Jesus está na parelha junto comigo, quando ele está andando junto comigo, eu vou submeter a minha vontade à vontade dele, eu vou deixar que ele me dirija. E nessa submissão que vai trabalhar a ideia da humildade e mansidão que a gente viu na lição de ontem, quando a gente está aprendendo de Cristo Jesus, a gente vai se submeter à vontade do Pai. Lembra do que Jesus fez? Jesus era livre, e é livre. Mas lembra o que aconteceu quando ele veio aqui a essa terra? Ele não queria morrer na cruz do Calvário. Ele não queria. Isso ficou muito claro quando, na quinta-feira à noite, ele estava no jardim de Getsemane e o peso da culpa do pecado foi colocado sobre ele. Ele, em agonia, ele orou de forma tremenda, por 3 vezes, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele não queria morrer. O que ele estava pedindo é: eu quero, Senhor, se tiver um outro jeito de poder salvar a humanidade, vamos usar outro, eu não quero morrer. Estou com medo. Um anjo veio até ele. No livro das Atos das Nações, nós descobrimos que o anjo Gabriel veio até ele e disse: olha, Jesus, o pai mandou um recado. Ele disse que se você quiser voltar para lá, eu te levo agora. Mas a humanidade vai estar perdida para sempre. Não tem outro caminho. O único caminho que existe para salvar a humanidade é que você morra e pague o preço pelo pecado, pela desobediência da humanidade. E Jesus, então, ele vai orar e vai dizer: Pai, que seja feita a sua vontade, não a minha. Ele vai dizer para o Gabriel: vai lá e volta para o Pai e diz para ele que eu vou até o final. É tanto que quando ele vai dizer que ele iria morrer, ele mesmo vai dizer: ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a dou de livre e espontânea vontade. Portanto, não foram os pregos da cruz que prenderam Jesus lá, mas foi a decisão que ele tomou. Então, Jesus nos deu o exemplo de submissão à vontade do Pai. E o jugo é um símbolo de submissão. Porque mesmo que às vezes a nossa natureza pecaminosa queira ir numa outra direção, nós submetemos a nossa vontade à vontade do Pai. Enquanto a gente está caminhando com Jesus, na parelha com ele. A ideia do jugo aqui é fantástica. Porque o jugo pressupõe que os dois vão estar seguindo na mesma direção. E quem são os dois? É você e Jesus. Nessa caminhada não tem outro jeito. O único jeito da sua vontade estar submissa à vontade do Pai é porque tem hora que você vai estar querendo ir para lá. E Jesus, que está no jugo junto com você, está na canga junto com você, ele diz: filho, mas é para lá que a gente tem que ir. E você submete a sua vontade à vontade do Pai. Essa é a ideia do jugo. E por isso Paulo vai dizer: a gente não está mais num jugo de escravidão. Não. Por quê? Porque a obediência a Cristo Jesus, ela é uma decisão. Você se submete a viver no jugo com Jesus. Por isso ele vai dizer, ele vai dar a ideia, ele vai convidar para que aqueles que estão cansados e sobrecarregados, para que venham até ele e andem no jugo junto com ele, enquanto aprendam da humildade e mansidão, a submissão à vontade do Pai. Assim como Jesus se submeteu de livre e espontânea vontade àquilo que era a vontade do Pai, ele olha para você e para mim e diz assim: só tem um jeito, é você decidir se submeter. E se você decidir, fica tranquilo que eu dirijo você, eu levo você na direção que você tem que ir. É essa a ideia que está sendo apregoada. Portanto, esse jugo suave é o jugo que pressupõe, não é escravidão.
um jugo que vai levá-lo para a liberdade. Porque o mais interessante é que quando você se desprende do jugo de Cristo Jesus e resolve andar em, entre aspas, liberdade, aí você se torna escravo do pecado. Livre você só é enquanto em mansidão e humildade você anda junto com Jesus, na direção que é estabelecida por ele. Por isso Jesus vai dizer, você me ama? Então obedeça meus mandamentos. E aí vocês permanecerão livres. Porque só é livre aquele que realmente permanece nos caminhos de Deus. O caminho de Deus é um caminho de liberdade, não é um caminho de escravidão. E então você é livre e na sua liberdade você respeita a liberdade do outro. Eu gostaria de orar para que Deus nos ajudasse a andar junto com Jesus nesse jugo suave. Olhe comigo. Senhor, nesse tempo em que tantas pessoas são escravas do pecado, nós queremos ser livres. Mas para sermos livres, queremos viver em submissão à tua vontade. Ajuda-nos a podermos viver embaixo do teu jugo que é suave. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?